Então vamos, nesse momento, nós já estamos com os nossos corações unidos a Deus, a Jesus, o nosso mestre maior, a essa equipe de trabalho, Senhor, que vem nos auxiliar para mais um estudo desta noite. Com muito carinho, nós vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos, Pai, à medida em que perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Obrigado, Jesus. Isso, Dudu. Vamos começar a leitura já. Ok. Então a gente parou nesse parágrafo aqui, essas poucas palavras, mas nós vamos voltar a um parágrafo anterior para dar mais sentido na sequência, para a gente poder continuar. Se a mediunidade se traduzisse por um sinal exterior qualquer, isto implicaria a permanência da faculdade, ao passo que ela é essencialmente móvel e fugidia. Sua causa física está na assimilação, mais ou menos fácil, dos fluidos perispirituais do encarnado e do espírito desencarnado. Sua causa moral está na vontade do espírito que se comunica, quando isto lhe apraz, e não segundo a nossa vontade, donde resulta, primeiro, que nem todos os espíritos podem comunicar-se indiferentemente por todos os médiuns. Segundo, que todo médium pode perder ou ver suspender-se a sua faculdade, quando ele menos o esperar. Estas poucas palavras bastam para mostrar que há nisto um sério estudo a fazer-se, a fim de se poder explicar as variações que esse fenômeno apresenta. Seria, pois, um erro crer que todo espírito possa vir responder ao apelo que lhe é feito e se comunicar pelo primeiro médium de que se lance mão. Para que um espírito se comunique, é preciso, primeiro, que lhe convenha fazê-lo. Segundo, que sua posição ou suas ocupações lhe permitam. E terceiro, que encontre no médium um instrumento apropriado à sua natureza. Em princípio, podemos comunicar-nos com os espíritos de todas as categorias, com os nossos parentes e amigos, com os mais elevados como com os mais vulgares. Porém, independente das condições individuais de possibilidade, eles vêm mais ou menos de boa vontade segundo as circunstâncias. E, sobretudo, segundo a sua simpatia pelas pessoas que os chamam, e não pelo pedido do primeiro que tem a fantasia de evocá-los por um sentimento de curiosidade. Nestas circunstâncias, se eles, quando na Terra, não se incomodariam com elas, depois da morte não o fazem também. Ok, Dudu, vamos parar um pouquinho aí. Então, gente, só para fazer assim, uma retomada, né? O primeiro parágrafo que ele leu aí, nesse segundo, ele reforça essa ideia que os espíritos, eles se comunicam conosco? Sim, eles se comunicam. Quando eles quiserem. Né? Então, não depende assim de nós. Né? Depende do quê? Deles. Claro que eu estou fazendo uma referência, que Kardec está discutindo aqui. O que ele está discutindo? A pessoa que quer conversar com o espírito por curiosidade. Não, ele não vai conversar
com alguém só por curiosidade. Quem vai fazer isso é o espírito brincalhão, o zombeteiro. O espírito sério, não. Né? E nós somos assim. Né? Quer dizer, conforme um assunto, nós não temos assim muito interesse. Não é verdade? Não é todo assunto que nós temos interesse. Né? Então, os espíritos também são assim. Né? Então, a comunicação, como estava falando no segundo parágrafo, o espírito ele tem que ter vontade, tem que ter interesse, né? Se a comunicação convém. Né? Agora, normalmente, com quem que nós conversamos? E é isso que a Allan Kardec reforça. Normalmente, nós conversamos com quem? Com amigos, com familiares, que é quem tem interesse em conversar conosco. Não é verdade? Né? Então, esse sim é mais fácil conseguir um diálogo. E mesmo assim, se não for um diálogo produtivo, edificante, o espírito também não vai conversar conosco. Né? Então, é isso que ele está discutindo. Quer dizer, os espíritos eles não estão à nossa vontade. Né? Porque eu quero perguntar para o Dom Pedro I que roupa que ele usou no dia da... Não, conversa que é essa. Né? Então, não é tão simples assim. Né? Para os espíritos se comunicarem. Né? Então, tem esse ingrediente que é o quê? O espírito tem que querer. Do contrário, né? Isso porque na época de Kardec, o que eles faziam? Era muito comum a evocação de espíritos. Hoje, nas nossas reuniões, as comunicações, elas não são feitas por evocação. Né? Então, são comunicações espontâneas. Tinha na época de Kardec comunicação espontânea? Tinha também. Tanto é verdade que na Revista Espírita, todo mês, tem uma seção lá, né, na revista, escrito assim, comunicações espontâneas. Aí é o relato de vários espíritos que se apresentam espontaneamente. E nos dias de hoje, a maioria das comunicações mediúnicas, elas se dão dessa forma. Né? Os espíritos eles se apresentam, né, espontaneamente. É claro que em reuniões como no Luz e Amor, essas reuniões que nós fazemos, que inicia, primeiro a gente faz uma irradiação. Então pega lá a ficha de alguém. Né? A pessoa está com algum problema lá. Por exemplo, Jorge é um problema obsessivo. Não precisa ser só problema obsessivo, tá? Obsessivo não, desculpa. Depressão. Não precisa ser só depressão para ser a origem, né, da depressão. Ela pode ser uma das causas. Pode ser uma das causas. A obsessão. Agora, não é todo mundo que está com depressão que sofre um processo obsessivo. Não é isso também, não. Tem gente que está com depressão, é só depressão mesmo. Né? É que normalmente quem fica doente é presa fácil para os espíritos intervir. Né? Mas então, a gente pega lá uma ficha de uma pessoa que está com depressão. A gente fala o nome dela, né? A gente fica fazendo a irradiação. Então, nesse momento, o espírito que está vinculado a essa pessoa, ele já se aproxima. Né? Então, na hora que começa a reunião, ele se apresenta, ele começa. Então, isso é muito comum. É uma evocação? É uma evocação. Nós pegamos a ficha e lemos o nome da pessoa. Né? Ou então uma pessoa, né, como um caso, até a Eneli estava falando que ela usou uma história da Revista Espírita, que eu contei numa palestra. Né? Então, é um caso de obsessão também. Mas como que é esse caso? Era uma mocinha, ela se casou, não gostava do marido, então era uma mulher o quê? Infeliz, uma esposa infeliz. E vivia só reclamando, né? Da vida que tinha, do marido. E ela foi criando em torno dela assim, uma carga fluídica muito negativa. E espíritos imperfeitos, que se simpatizavam com esse tipo de pensamento, foram se aproximando dela. Até que tinha uma grande quantidade de espíritos que alimentavam ela, fluidificamente falando, e eram alimentados por ela. Então, ela entra num processo obsessivo. Só que, nesse caso, né, a causa da obsessão dela não era de um espírito que, numa outra oportunidade, uma outra encarnação, né, eles tivessem algum problema. Né?
Então, é um desafeto, vamos dizer assim, né? Porque em muitos casos de obsessão, quando a gente estuda, a gente vê que é um desafeto, né? Porque na outra encarnação, ou porque roubou, né? Ou porque traiu, alguma coisa aconteceu, né? Só que nesse caso específico, ela não tinha assim, nenhum inimigo ali. Era ela que tinha um pensamento negativo, foi atrair espíritos, até que ficou uma grande quantidade de espíritos e que colocaram em volta dela uma corrente fluídica tão negativa que ela ficou doente. Ela foi parar no hospital psiquiátrico. Né? E qual que era o diagnóstico? Não tinha diagnóstico. Remédio, nenhum remédio adiantava. Se um familiar fizesse uma prece, nem essa prece adiantava. Era só uma prece. Né? Aí os mentores falaram assim, oh, não, mas é só reunir um grupo de pessoas e começar a fazer radiação para ela. Então foi um grupo de 5, 6 pessoas começaram a orar para ela, fazer radiação. E ficaram durante 15 dias, ela já teve uma melhora, com 30 dias ela foi curada. Né? Ela foi curada com 30 dias. Só que o mentor falou assim, ó, se ela não mudar os pensamentos, os espíritos vão se aproximar dela de novo. Né? Ela vai voltar para o mesmo quadro, talvez até piore. Né? Então, qual que é a moral dessa história aí? Nós temos que cuidar dos nossos pensamentos. Né? Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque os espíritos, para eles conversar conosco, eles têm que ter interesse em conversar conosco. Né? E porque nós não fazemos as reuniões hoje evocação direta, fazemos evocação indireta. E eu dei esse exemplo aí na irradiação, a gente fazendo irradiação, a pessoa, o espírito já se apresenta. Nesse caso, como era um grupo de pessoas que fazia irradiação todos os dias, então os espíritos adicionando o fluido espiritual, no fluido desses 5, 6 companheiros, né? Então eles foram o quê? Limpando o ambiente em volta dessa moça. E os espíritos dispersaram, foram embora. Né? Ela ficou sozinha, onde ela foi curada. Bom, então eu estou contando essa história só para mostrar que hoje nós também evocamos os espíritos, mas de uma maneira indireta. E na época de Kardec não, era de maneira direta. Até porque as evocações que eram feitas, Allan Kardec não foi o único, eram de pesquisadores, pessoas interessadas no fenômeno de efeito físico, que era o fenômeno característico na época. Né? Então, veja, já naquela época, Kardec alertando, ó, os espíritos, eles não vêm, né, para nos atender assim, de qualquer forma. Né? Então, o espírito ele tem que concordar. É que, normalmente, quando na evocação o assunto é sério, aí os espíritos sérios, eles se interessam e nos respondem. E assim foi feito o trabalho de Kardec. Muito embora, como ele estava codificando o espiritismo, ele não evocou só espíritos superiores, mas tinha uma equipe de espíritos superiores que ele evocava, né? Tinha espíritos que ficavam com ele quase que todos os dias, e a gente observa isso estudando na Revista Espírita, quais os espíritos que mais participavam ali com ele, né? Espíritos superiores, mas ele também evocava, por exemplo, lá no livro Céu e Inferno, nós vamos encontrar ele evocando suicidas, espíritos imperfeitos. Né? Então tem um capítulo lá no Céu e Inferno que é só de quê? De entrevista com espíritos, e através dessas entrevistas é que Allan Kardec, mais tarde, ele cunhou o conceito de escala espírita, onde ele divide em 3 grupos, né? Os espíritos imperfeitos, espíritos bons e espíritos puros. Então, como é que ele chegou a essa escala espírita? Entrevistando espíritos de todas as ordens. Né? Então, ele não evocou só o espírito superior, não. Ele evocou o espírito de todas as ordens. Agora, é claro que quem tinha, assim, explicação para a maioria das questões eram os espíritos superiores. Então, tem coisa que o espírito superior não compreende. Né? Então, por exemplo, vamos imaginar assim, ó, mediunidade curadora. Essa manipulação de fluidos para curar o próximo,
quem tem isso são os espíritos superiores. Né? Os espíritos inferiores não têm esse conhecimento. Até porque se eles tivessem, eles não iam manipular fluidos para fazer remédio. Ao contrário, eles iam querer produzir fluidos para fazer veneno. Né? Mas isso não é permitido por Deus. Então, nenhum espírito desencarnado ele vai conseguir envenenar uma pessoa através da mediunidade curadora. Ele agindo fluidificamente. Né? Agora, ele consegue isso como? Manipulando a pessoa pelo pensamento. Né? Aí sim, é que eles vão conseguindo, né, nos convencer a fazer o que eles querem. Aí sim, a gente entra num processo, né, de hipnotismo. E na obsessão, o enfermo ele fica hipnotizado. Né? E aí o espírito passa a fazer o que ele quer com aquela pessoa. Né? Mas, sempre lembrando que nós temos livre-arbítrio, então todas as escolhas, as nossas escolhas, nós é que somos responsáveis. Então, se tem algum espírito que exerce influência sobre mim, né, é porque eu aceitei, eu escolhi aceitar esse tipo de influência. Porque na hora que eu mudar de pensamento, eu vou receber só a influência dos bons espíritos. Né? Eu mudei um pouco, saí um pouco fora do assunto, né? Mas é só para dar um sentido na minha fala, tá bom? Mas no texto que é mais importante é que os espíritos eles não estão à nossa disposição, tá? Então é isso que Kardec está falando nesses 3 parágrafos, ok? Podemos continuar? Sim. Os espíritos sérios só comparecem nas reuniões sérias, para onde os chamam com recolhimento para coisas sérias. Não se prestam a responder a perguntas de curiosidade, de prova, ou com um fim fútil, nem também a experiência alguma. Os espíritos frívolos andam por toda parte, porém, nas reuniões sérias, calam-se, conservam-se afastados para escutar, como fariam estudantes em uma assembleia de doutos. Nas reuniões frívolas, eles tomam a desforra, fazendo de tudo divertimento, zombando, muitas vezes dos assistentes, e respondendo a tudo sem se importarem com a verdade. Os espíritos denominados batedores e, geralmente, todos os que produzem manifestações físicas são de ordem inferior, sem por isso serem essencialmente maus. Possuem uma aptidão de alguma sorte especial para os efeitos materiais. Os espíritos superiores não se ocupam com essas coisas, assim como os sábios da terra não se entregam a exercícios de força muscular. Quando aqueles precisam que tais efeitos se deem, lançam mão dos atrasados, como nós nos servimos dos trabalhadores para os serviços pesados. Quer falar alguma coisa, Adolfo? Vamos já começar esse novo item. Pesados. Pode continuar? Não estou te ouvindo, Adolfo. Alguém quer falar alguma coisa aí? Opa. Não, só comentar, né, Adolfo, da importância da reunião mediúnica, né, da seriedade da reunião, para ela atingir o objetivo realmente de auxiliar a espiritualidade, né? Porque, olha aí, né, assim, é um perigo, né? Se a gente... isso pesa bastante, assim, às vezes a gente vai para a reunião, né, e às vezes a gente não se preparou muito. Então, assim, o nosso compromisso, né, com a reunião mediúnica, o tanto que é sério, né? O que a gente, assim, que instrumento a gente está sendo, né? Inclusive de atrair, né?
Porque a gente vai estar atraindo para a reunião, às vezes também, assim, não é atrair, né? Eu acho que é auxiliar mesmo, né? Os espíritos que tiver ali, a gente precisa estar auxiliando, né? Mas a equipe espiritual, tudo vai estar, com certeza, muito mais sintonizada se a gente estiver numa sintonia boa, né? É muito compromisso, é muita responsabilidade. E às vezes a gente vai vivendo o dia, vai para a reunião e vive o dia a dia e não se atenta muito, né, a esse compromisso tão grande, né? Porque é muito sério, né? Só era isso. Perfeito. Continuar, Dudu. Vamos lá? Médiuns interesseiros. Visitante. Antes de empreender um estudo de longo fôlego, há muita gente que deseja ter certeza de que não vai perder o tempo, certeza que lhe poderia provir do fato concludente, mesmo obtido a peso de ouro. Allan Kardec. Aquele que não se quer dar ao trabalho de estudar é antes guiado pela curiosidade que pelo desejo real de se instruir. Ora, os espíritos, assim como eu, não gostam dos curiosos. Além disso, a cobiça é-lhes, sobretudo, antipática, e eles recusam-se a prestar-lhe qualquer serviço. Crer que espíritos superiores como Fénelon, Bossuet, Pascal, Santo Agostinho se ponham às ordens do primeiro que os chame, a tanto por hora, é fazer ideia bem falsa das nossas relações com o mundo espiritual. Ok. Aqui a pergunta Pergunta que é interessante, né? Mas e se a pessoa falar assim, ela não quer perder tempo? Que garantia ela vai ter que não vai perder tempo? Não, olha, quem está interessado em estudar não vai perder tempo. Ainda que não tenha nenhuma comunicação, que pode acontecer, né? Se os espíritos não quiserem, eles não respondem, né? Então, ainda que não tenha nenhuma comunicação, a pessoa não está perdendo tempo. Está interessada em estudar. Não é assim? Né? Então, é isso que Allan Kardec está chamando a atenção. Então, aquele que está muito preocupado em perder tempo é porque ele não quer estudar, ele é curioso. Porque se ele quisesse estudar, não estaria preocupado com isso. Né? Você acha que um Bossuet, um Fénelon, um Pascal, um Santo Agostinho vai responder ao primeiro que for fazer entrevista? O primeiro que for evocá-los? Não, eles só vão responder se eles perceber que realmente ali existe um trabalho sério. Porque eles não vão perder o tempo deles. Aí a Kardec termina. E nem eu vou perder meu tempo com esse povo. Um curioso. Né? Então, curioso, nem eu vou perder tempo. É isso aí. Vamos lá, Dudu. Não, senhor. As comunicações de além-túmulo são assunto muito grave e respeitabilíssimo para serem assim exibidas. Sabemos que os fenômenos espíritas não se produzem como movimento das rodas de um mecanismo, porquanto dependem da vontade dos espíritos. Mesmo admitindo-se que um indivíduo possua aptidão mediúnica, nada lhe garante obter uma manifestação em dado momento. Tá vendo? Não basta ser médium, um bom médium. Né? Se o espírito ou se os espíritos, se eles não quiserem se comunicar, não vai haver comunicação. Então não é só o médium que tem que ter. Né? Não basta querer, né? Se os incrédulos são inclinados a suspeitar da boa-fé dos médiuns em geral, muito pior seria se neles encontrassem o estímulo do interesse. Com razão, se poderia suspeitar que o médium, retribuído, simulasse quando o espírito não o auxiliasse, pois que ele desejaria, de qualquer forma, ganhar dinheiro. Além de que o desinteresse absoluto é a melhor garantia de sinceridade.
repugnaria a razão evocar por dinheiro os espíritos das pessoas que nos são caras, supondo que eles consintam nisso, o que é mais que duvidoso. Em todos os casos, só se prestariam a isso espíritos de classe inferior, pouco escrupulosos a respeito de meios e que não merecem confiança alguma. E estes mesmos, muitas vezes, encontram um divertimento maldoso em frustrar as combinações e os cálculos do seu evocador. A natureza da faculdade mediúnica opõe-se, pois, a que ela sirva de profissão, à vista de sua dependência de vontade estranha à do médium, e de lhe poder ela, no momento preciso, deixá-lo em falta, salvo se ele a suprir pela astúcia. Ô, gente, só um minutinho, viu, Dudu? Tá claro, Sim. né? A gente pode continuar a leitura? Acho que sim, né? Alguém quer fazer algum comentário? Então, vamos continuar, Dudu. Vamos lá. Porém, admitindo mesmo inteira boa-fé, desde que os fenômenos não se produzem à vontade, seria puro acaso se, em sessão paga, se produzisse exatamente aquele que desejávamos ver para nos convencermos. Dai 100.000 francos a um médium e não conseguireis que ele obtenha que os espíritos façam o que não querem. Essa dádiva, que viria desnaturar a intenção e transformá-la em violento desejo de lucro, seria antes um motivo para que ele fosse mal sucedido. Quando se está bem compenetrado dessa verdade, que a afeição e a simpatia são os mais poderosos móveis de atração para os espíritos, não se pode deixar de compreender que não lhes agradam as solicitações de alguém que tenha a ideia de servir-se deles para ganhar dinheiro. Aquele, pois, que precisa de fatos que o convençam, deve provar aos espíritos sua boa vontade por uma observação séria e paciente, se deseja ser auxiliado. Portanto, se é uma verdade que a fé não se impõe, não o é menos que não se pode comprá-la. Só um minutinho, tá vendo só, né? Então, volta lá, ó. Cadê? Aqueles que precisam dos fatos que o convençam deve provar aos espíritos a sua boa vontade. Olha só. E uma observação séria e paciente. Por que paciente? Porque tem que ter paciência com os espíritos, né? Mas é muito interessante, né? Quer dizer, nós temos que provar para eles. Isso, gente, serve também para as nossas reuniões. A gente não tem que ir para uma reunião querendo se obter vantagem. E às vezes essa vantagem eu quero saber notícias da minha avó que desencarnou. Porque às vezes a gente quer saber a notícia, é claro, do ente querido. Quem não quer receber notícia? Né? Notícias de entes queridos. Eu vou falar para vocês que os meus entes queridos, até hoje, para falar que eu não tive nenhum, tive um ente querido uma vez numa reunião. Esse ente é meu sogro, né? Como diria uma tia minha, não é do sangue, mas eu tenho um carinho enorme por ele. Mas assim, a minha avó, os meus tios, pessoas assim que eu convivi há mais tempo que o meu sogro, nunca participaram de reunião que eu estivesse. E já recebi notícias deles, mas não nas reuniões que eu participo. E é assim mesmo que funciona, né? Quer dizer, se a gente estiver na reunião interessado só com trabalho, uma hora a gente vai ser premiado, né? Em reunião mediúnica, e receber a visita de um ente querido. Mas, normalmente, as notícias vêm através de outras pessoas, né? Normalmente não é na nossa sala, não.
Eu acredito que até talvez um pouco pela emoção deles, né? Dificuldade para estar conversando. Mas normalmente a gente tem que participar de reunião mediúnica sem ter essa preocupação, né, em receber notícias de um ente querido, né? Porque quando o ente querido quiser se comunicar, trazer alguma informação, né, ele vai fazer isso. Até lá a gente tem que estar orando e pedindo aos mentores, né, para estar cuidando dos nossos entes queridos que estão no mundo espiritual. Mas eles não estão, os espíritos que trabalham lá no centro, qualquer centro espírita, eles não estão à nossa disposição. Não estão. Então nós temos que ir lá para servir. Apesar, assim, às vezes, da vontade que a gente tenha de saber como é que está um ou outro ente querido que já vive no mundo dos espíritos, né? Então isso aí a gente tem que deixar de lado mesmo, né? Vamos lá. Vamos lá, Dudu. Ô, Vamos Adolfinho, lá. Oi. Oi, Vitor. eu queria fazer um comentário sobre isso. Na verdade, assim, aparentemente, pela sua fala, eu tenho um ponto contrário. Eu acho que na verdade não funciona dessa maneira. Inclusive, eu vou até enviar um texto da própria Revista Espírita. Tem vários, né? O que eu vou enviar aqui para vocês é um só, na verdade. Tem, que eu me lembro agora de cabeça, mas tem outros também que eu já tive contato, que falam exatamente sobre esse processo de evocação com a família. E tem um, inclusive, muito belo, chamado O Lar de uma Família Espírita, está na Revista Espírita também, e tem um que é citado no discurso do Allan Kardec, no Banquete de Lyon, e ele narra sobre uma família que se entretia, e quando eu falo entreter, não é num sentido que é um termo que ele mesmo usa, né? Não no sentido de diversão, mas sim de muito amor, até porque um dos móveis, né, um dos motivos que levam uma comunicação, uma evocação de seriedade, não é só o fim de estudo de conhecimento, de produção de conteúdo, né, para a própria doutrina, nesse sentido como a gente conhece, né, no sentido doutrinário, mas o móvel da saudade boa, né, a gente sabe, aquela que sente o amor, aquela que busca saber do outro, e principalmente até porque o espiritismo é essa chave, né? Então, a gente ter esse contato com os espíritos não é por acaso. E a gente tem que saber utilizar isso muito bem. E não pensar que, na verdade, e até no período de Kardec, isso era muito comum, né? A gente já debateu algumas vezes em outros estudos isso, o processo de evocação, ele foi se perdendo muito, principalmente até pela distância, né? A gente ficou aí quase 100 anos sem contato com a Revista Espírita, porque ela não tinha tradução aqui para o Brasil, né? Não tinha tradução no português. Então ela se perdeu, e devido a essa distância da Revista Espírita, principalmente, se perdeu muito o costume da evocação, que era tão comum, e Kardec retrata isso, principalmente nesse discurso, né, do Banquete de Lyon, em 1861. Ele retrata muito bem como as evocações e como as famílias espíritas, os espíritas, eles produziam, né, inclusive até a gente tem dentro da Revista Espírita uma sessão que acontecia em toda a revista, né, mensal, chamado Palestras Familiares de Além Túmulo, em que eram enviados para Kardec diálogos que eram feitos na casa dos espíritas mesmo. Então a evocação era muito comum, nunca com um fim, e como o próprio Kardec deixa, um fim vão e fútil, de maneira alguma, mas com fins úteis, e esses fins úteis, inclusive aqueles que tocam na tangente do sentimento, aqueles que envolvem o amor, a saudade daqueles entes que se foram. Então, inclusive, eu vou até pegar aqui só um minutinho. Se alguém quiser comentar, eu vou só pegar o trecho aqui para ler, que eu acho que é um trecho muito belo, que retrata tudo isso que eu estou dizendo aqui, que o próprio Kardec escreve. Bom, Vitor Hugo, quando você está procurando o texto aí, mas eu não. A minha fala não é nesse sentido que você está colocando, não. Minha fala é no sentido assim, ó, de que a gente não pode ir para o centro espírita para trabalhar uma reunião mediúnica com interesse só de saber como é que está um ente querido nosso. Minha fala é nesse sentido.
que a gente tem que ir pelo trabalho, né? Não é para saber de um ente querido. Agora, uma outra coisa, né, que aí eu acho que é o que você vai estar falando, mas isso assim, ó, é quando uma família tem médium, que já fez o Cohen, né? Aí é diferente. Porque o que que acontece? A gente não é só médium no centro espírita. Nós somos médios 24 horas por dia, né? Aí, como é que funciona essa coisa de dar passividade em casa, né? Então, nesses casos, quando nós estamos atendendo uma pessoa, uma família, né, que é atendimento espiritual, que é coisa voltada para tratamento espiritual, como obsessão, por exemplo, né? Então, isso, qual que é a recomendação? O centro espírita, que é um lugar mais preparado, etc. e tal. Agora, o que nós não fazemos? E aí nós não fazemos, e aí, mano, minha fala não é nesse sentido, né? Que na reunião do Evangelho no Lar, por exemplo, que não possa ter uma comunicação ali mediúnica. Se a gente sentir que é um espírito que quer se comunicar para trazer uma informação, ou se é um ente querido, isso é muito saudável. Não vejo nenhum problema nisso daí, né? Que acredito que é o que você deve estar preparando aí para estar passando para nós, né? Então, porque o que o movimento espírita fez em um determinado momento, e não estou falando disso, né? O que ele fez? É como se fosse meio que proibido, entre aspas, reunião mediúnica não, comunicação mediúnica em casa, né? Então, é muito comum a gente ouvir isso. Ah, porque o médium não pode dar passividade em casa, só no centro espírita. Bom, para tratamento espiritual, eu concordo. Acho que é só em casa mesmo. Mas não é o que você está falando, Vitor Hugo. O que você está falando? De espíritos afins, né? Quer dizer, o espírito está equilibrado. Porque se tem um ente querido que não está em equilíbrio, e se na minha família nós também não estamos em equilíbrio, é um problema ter comunicação mediúnica, né? Agora, se nós somos o quê? Equilibrados. Quando eu digo equilibrado, não é perfeito, gente. Não, nós não somos perfeitos. Não é isso. Mas estamos na luta, lutando contra as nossas imperfeições. Aí sim, né? No Evangelho no Lar, ou às vezes nem é no Evangelho no Lar, né? A esposa pode ficar mediunizada, ou o marido. Eu aqui em casa, hoje mesmo eu estava conversando com um amigo aí, né? Espírito. Não tem hora para conversar com os espíritos, porque eles vêm para conversar com a gente, né? Uma coisa é o diálogo, né? Essas trocas. Outra coisa é tratamento espiritual. A minha fala é mais nesse sentido, viu, Vitor Hugo? Mas eu vou passar a bola para você agora. Entendi. Não, perfeito. O sentido que eu estou falando mesmo não é nem da minha opinião, é o que o próprio Kardec traz para nós. Então, nunca houve mistificação em cima da evocação, nem nada do gênero, do que acabou se criando pós-Kardec, infelizmente. Mas quando a gente tem contato, principalmente com a revista espírita, a gente vê a naturalidade do contato com os espíritos através do processo da evocação. Óbvio, quando a gente fala isso, né, a gente tem que fazer a ressalva, mas é uma coisa que Kardec sempre deixa muito claro, né? Então, toda pessoa que se envolve no processo de evocação, ela tem que ter um objetivo sério, e esse objetivo pode ser um objetivo de como está minha mãe, como está meu pai, entrar em contato com eles. Isso é muito natural, e o Espiritismo, ele permite com que isso aconteça, no sentido de que ele dá a ferramenta, ele instrui de como ser feito. Então, o amor, esse amor que sente saudades, ele é muito genuíno e ele é muito adequado para a evocação também, não só o fim de estudos, né, doutrinários e científicos, como Kardec também se utilizou. Mas eu vou ler até o trecho que eu coloquei aqui, eu finalizo a fala depois, em que o Kardec escreve assim, e depois, para quem quiser ler na íntegra, né, é um texto muito belo. Ele diz assim: os espíritos que os instruem, ele está falando de uma família, essa que eu tinha comunicado, que eles tratavam os espíritos quase todas as noites. Ele diz assim: os espíritos que os instruem sabem admiravelmente pôr-se à altura de seus ouvintes. Os ditados não são trechos de eloquência, mas boas instruções familiares, despretensiosas, e que por isto mesmo vão ao coração. As conversas com os parentes e amigos mortos ali representam um grande papel, de onde saem quase sempre lições úteis.
Muitas vezes uma família inteira se reúne e a noite se passa em um suave enlevo com os que se foram. Eles querem ter notícias dos tios, das tias, dos primos e das primas. E logo depois ele narra, né, que o avô sempre se comunicava e tem um dia que o avô puxa a orelha do neto porque viu o que ele tinha feito, né, que ele, enquanto ele ia ao trabalho, está lá escrito, né, depois dessa parte, né, subsequente é o que eu mandei, e que ele diz assim, olha, eu vi o que você fez. E aí ele fala o quê, vovô? Aí ele diz, olha, você estava indo ao trabalho, ao invés de ir ao trabalho, você acabou brigando na rua. E aí o neto fica envergonhado e pede desculpas, diz que não se repetiria novamente, né? Então, olha que interessante. Não só ali para matar a saudade, para ter o contato, né? E isso que é muito instrutivo e até, de certa maneira, muito fortificador para a fé, né? Então, você tem um contato com aqueles que já se foram. E isso era muito comum no período de Kardec, tanto é que ele trata, e a gente percebe dentro da revista Espírita a naturalidade que ele trata sobre isso, e infelizmente hoje em dia a gente não tem muito desse contato, né, é muito distante. Então a gente trata da comunicação com os espíritos sempre em reunião mediúnica, em livro psicografado, quando na verdade no período de Kardec era muito natural, como se deve ser, né, o espiritismo ele vem exatamente para isso, para quebrar com esse paradigma de que a comunicação com os mortos, né, não é aquilo que se pintava antes por enfim, por aqueles que mistificaram essa ideia, criaram uma ideia sobrenatural sobre as comunicações dos espíritos. Então, o espiritismo vem para quebrar com isso mesmo, para mostrar que quando é feito com seriedade, só tem coisa boa para sair dali. O produto é sempre muito bom. E, enfim, é muito belo. É até emocionante esse artigo que eu enviei aí, muito emocionante, porque ele vai narrar essa naturalidade com o que acontece. E tem outros artigos também que narram esse fato, né, que é tão lindo. Então, esse contato com aqueles que já se foram, que é muito natural, aqueles que a gente sente falta, que é muito natural também nós sentirmos e que nos serve de muita instrução, né? Porque, querendo ou não, aqueles que já conseguem, eles estão ao nosso lado nos vigiando, né? Cuidando, nos inspirando, e às vezes eles têm um conselho muito útil para nos falar ali em algum momento. Então, eu acho que que aos poucos, ainda mais com, depois ali agora no século XX, né, a revista espírita, ela vem crescendo de novo, né, graças a Deus, ela vem crescendo, vem ficando cada vez mais forte novamente no movimento espírita, porque, como eu disse, infelizmente ela se perdeu aí por quase 100 anos por falta de tradução para o português. Então, eu acho que com o contato, o recontato, né, do espírita com a revista espírita, eu acho que isso vai se construindo aos poucos, né, esse retorno da naturalidade do contato com os espíritos, que é a base da doutrina espírita, né? Não há espiritismo sem espíritos. Tá aí uma grande verdade, não há espiritismo sem espíritos. Pensar que tem centro espírita que não tem comunicação mediúnica, sabia disso? Por exemplo, conheço um caso de uma família, eu sou muito próximo a eles. E essa é uma família onde reuniram espíritos que não são assim muito simpáticos, né? Então eles vivem assim entre o amor e o ódio, entre tapas e beijos, né? São pessoas que se amam, né? E ao mesmo tempo eles conseguem viver assim, em muitos conflitos, né? Aí a mãe desencarnou faz algum tempo já e teve um dia que ela veio uma reunião, né, que eu participo. Ela falou assim, ó, conversando, né, que ela tinha um ente querido na reunião. Falou assim, ó, vocês precisam entender que a minha tarefa de mãe eu já cumpri. Então, que eu não estou assim, à disposição de vocês para ficar vindo para resolver os conflitos que vocês têm. Agora, vocês têm que caminhar por vocês, né? E se vocês quiserem a minha presença, é só fazer o evangelho no lar. Sempre que fizer o evangelho no lar, eu estarei com vocês, né? Então, eu estou fazendo esse registro para mostrar que, de fato, né, como nós não estudamos a doutrina espírita, como nós não estudamos a obra de Allan Kardec, né, e no caso aqui o Vitor Hugo está falando de um relato na Revista Espírita, né, e tem vários outros na Revista Espírita. E não tem só a Revista Espírita, né? Tem outros livros como esse que nós estamos estudando, que vão nos mostrando, porque esse é o objetivo desse estudo nosso,
o que é, de fato, o espiritismo, né? E o movimento espírita, ele criou uma barreira, e isso é verdade, né? Um tabu. Olha, o espírito não pode se comunicar em casa. Ah, mas se o médium está recebendo influência do espírito, por que não pode haver comunicação? Né? Agora, só que olha o que Kardec está falando aqui dos cuidados. Quer dizer, o espírito que vai se comunicar, o espírito sério, ele só vai se comunicar se ele sentir que ali há uma coisa séria. Do contrário, não vai haver comunicação. Então, acho que o alerta é mais nesse sentido. Ah, quer dizer que agora a gente pode ficar mediunizado em casa. Não, sempre pôde. A mediunidade é um fenômeno natural, né? A gente não tem que ter medo. Engraçado, nós espíritos ainda temos muito medo da mediunidade, né? Essa é uma verdade. Inclusive, assim, alguns comentários que às vezes a gente acaba soltando em reunião, né, que normalmente a gente não fala em palestra, até com certo receio, né, das pessoas. Mas, assim, o contato que nós temos com os espíritos, gente, é diário. O contato que nós temos com eles é diário. A gente é médium 24 horas por dia, né? Agora, o que a gente tem que observar, né? Tanto nesse texto, que a gente tem que ler com muito carinho, né? Como nesse que nós estamos estudando aqui, onde Kardec está mostrando para nós que os espíritos sérios, eles só se ocupam de reuniões sérias. Ou, no caso do espírito familiar, não precisa ter uma reunião, né? Mas ele pode ter um contato, se for para ter uma conversa séria. Agora, se ficar brigando com o irmão, com a irmã, porque pegou a roupa um do outro e tal, não vai evocar o pai, o avó, para resolver esses conflitos, né? Acho que é esse o sentido. É coisas edificantes, né? Agora, nesse sentido, os espíritos familiares estão próximos? Estão próximos, né? Agora, também é verdade que nunca um familiar meu esteve em reunião mediúnica. Tem algum problema? Não, nenhum. Nenhum, né? Agora, em casa, né, nós também nunca fizemos assim, nunca evocamos, né? Mas já em vários momentos nós sentimos a presença de espíritos familiares em casa. Conversamos com eles naturalmente, né? Porque eles vêm até nós. E não impede também da gente, com saudade, alguma coisa, né, de estar também evocando eles para conversar, para matar saudade, né? E isso mostra o quê? O tanto que nós ainda precisamos estudar a obra de Allan Kardec. Então, o fenômeno mediúnico ainda para nós, ele é um tabu muito grande, né? Nós temos ainda muito medo, nós espíritas, né, de conversar com os espíritos. E não é assim, né? Então, e outra coisa, quando você está conversando com o espírito, não é porque é um espírito que agora ele é diferente. Não, é o mesmo, não é? E isso significa dizer o quê? Que a gente tem que conversar e, às vezes, fazer perguntas, não é? Às vezes, questionar, né, o que o espírito está falando. Não é assim, o espírito está falando, tudo que ele está falando é verdade, eu vou abaixar a cabeça aqui e vou só ouvir e vou seguir e pronto. Como se fosse um espírito superior. Não, não é assim, né? Então a gente tem que conversar, tratar de uma maneira mais o quê? Simples, mais natural o fenômeno mediúnico, né? Agora, o que a gente tem que evitar da passividade com um ente querido, espírito, que está sofrendo. Se na nossa casa o ambiente não é favorável, né? Agora, se a gente sentir que o ambiente é favorável, porque não está tendo reunião no centro espírita, né? Eu tenho um ente querido meu que está precisando, eu não posso atender? Posso, né? Mas para isso, tem que garantir que a gente tem um preparo para fazer esse atendimento. Porque, do contrário, né, o que o Vitor Hugo está trazendo para nós aqui, isso é muito gostoso, é quando o espírito vem para matar a saudade, para conversar, né? Diferente de um ente querido que desencarna, né,
E assim, ele brigado com outra pessoa, brigado com o mundo, que é um espírito que sim, precisa de tratamento e que às vezes a nossa casa não é o local ideal, né, para um tratamento espiritual. Esse caso aqui não é de tratamento espiritual, acho que isso tem que ficar claro para nós, né? Mas que é natural a mediunidade e que nós temos que conversar, podemos conversar mais com os espíritos fora do centro espírita, podemos, né? Acho que essa contribuição que o Vitor Hugo está trazendo para nós é de uma riqueza ímpar, né? Então, é muito bem lembrado isso. Inclusive, viu, Vitor Hugo, é um assunto que merece, talvez você faça isso, talvez eu faça também, né? Merece a gente até preparar palestras para trazer esse tipo de informação da revista espírita, para mostrar para as pessoas que nós podemos evocar os espíritos, né? Os familiares, né? E para esse tipo de diálogo, que é muito bom, né? Mas não é, e isso não tem nada a ver com tratamento espiritual, que é outra coisa, né? Então, se a gente tiver, enquanto a gente estiver estudando esses textos, não tem problema algum. O problema é quando a gente não tem o estudo. Eu acho que aí é complicado, né? É como o próprio Kardec está falando. Um médico, para exercer medicina, não tem que estudar medicina, não tem que estudar primeiro? Um biólogo não tem que estudar primeiro? Então, mediunidade é a mesma coisa, tem que estudar primeiro. Agora, esse grupo nosso aqui, que a maioria que já fez pelo menos um COEM que eu sei, que eu conheço o grupo que está aqui, é um grupo muito estudioso, quer dizer, é um grupo qualificado, né? Diferente daquele que está chegando no centro pela primeira vez, né, e não sabe nada. Esse precisa estudar primeiro, passar por um processo, né, de estudo, porque mediunidade, gente, é coisa natural. Nós não vamos ler mais nada, tem um tempo ainda. Eu gostaria que mais pessoas falassem um pouco sobre esse Adolfo, assunto. posso falar, Adolfo? Posso fazer uma pergunta? Não, é que na sua fala a respeito das comunicações, né, em casa, no culto do Evangelho do Lar, pode ser, as manifestações de familiares, né, que vêm e que traz orientações, seria isso, né? Sim. Mas não seria uma coisa habitual isso? Então hoje vai ter vocação do parente que vai vir dar conselhos. Isso não seria uma coisa habitual que nós espíritas, ou até que isso seja uma coisa dependente das orientações dos espíritos? Eu acho que é assim, o Rock. Qual que é o objetivo? Você vai evocar um espírito. Um familiar, por exemplo. Qual que é o seu objetivo? Isso tem que estar claro, né? Tem espírito que quando a gente faz o Evangelho no Lar, ele está sempre presente. E às vezes ele nunca se manifestou respeitando nós mesmos. Porque a gente acaba criando essa barreira que não pode, né? Você vai perceber o seguinte, que esse espírito familiar não precisa ser necessariamente a minha avó, o meu tio, não precisa ser familiar, pode ser o anjo da guarda. E a gente pode conversar com esse espírito todo dia. Se eu tiver um avô, se o meu avô ou a minha avó, se eles estiverem em condições de eu conversar com eles todo dia, eu posso conversar todo dia. Mas qual que é o objetivo? Né? Então, não é que tem que ser um negócio institucionalizado. Agora vai ter, tal dia vai ser. Eu acho que não é assim. Ao contrário, eu acho que tem que ser uma coisa natural. Né? É natural. O que eu estou querendo dizer é que a gente não precisa ter medo de conversar com os espíritos. Para conversar com o espírito, a gente não deve conversar só no centro espírita. Até porque nós estamos vivendo uma época de pandemia e não está tendo reunião mediúnica. E aí eu não converso com o espírito, mas eu sou médium. Né?
Então, se eu sentir que tem um familiar, um espírito familiar em casa, está querendo conversar, por que eu não vou dar passividade para ele? Ou por que minha esposa não vai dar passividade para ele? Qual que é o problema? Nenhum. Não é? E como esse trecho aí que o Vitor Hugo estava comentando conosco, às vezes o espírito vai falar, você fez tal coisa, hein? Vai puxar a orelha. Porque é isso mesmo que faz o ente querido. Quando a gente faz uma coisa errada. Quer dizer, nesse sentido, além da gente poder matar a saudade, é algo que é edificante. Agora, a gente também não precisa para isso, institucionalizar. Então, e nós estamos preparados para isso? Nós não estamos, acredito eu. Então, Roque, mas aí é como o próprio Vitor Hugo trouxe, a gente tem que ler o artigo que o Vitor apresentou para nós aí. Porque essa orientação é da própria doutrina espírita. Preparados em que sentido? Nós somos espíritos imperfeitos. Tá? Esse é um ponto. Agora, mas eu luto contra as minhas imperfeições? Eu luto. Então, nesse sentido, eu posso conversar com um familiar, espírito familiar? Mas por que eu não posso? Se eu posso falar com o que está encarnado, por que eu não posso falar com o que está desencarnado? Se ele vai me ajudar. Percebe? Mas não estamos preparados? Claro que estamos preparados. Por quê? Qual que é o objetivo? Não é sério? O objetivo não é nobre? Então estamos preparados. Diferente, por isso que eu falei no início, diferente de falar assim, não, é um espírito sofredor, tá lá no umbral, aí nós vamos dar passividade para ele em casa porque é meu tio. Não estou falando isso. Não estou falando isso. Aliás, que antes a gente evocar o próprio Kardec fazia isso. Como é que ele evocava? Ele perguntava assim para São Luís. São Luís que era o espírito estava mais próximo lá, Ele era o presidente lá da Sociedade Parisiense, presidente espiritual. Então ele perguntava assim, o tal espírito, eu posso conversar com ele? Aí o São Luís falava, pode. Então nós queremos conversar com fulano de tal. É assim que ele evocava espírito. Ele perguntava primeiro, no nosso caso, para quem nós vamos perguntar? Para o anjo guardião. Eu posso conversar com fulano para isso, para isso, para isso? Pode. Não pode. Então, se o anjo guardião falou que não pode, tem que respeitar o que ele está falando. Mas se o objetivo é nobre, nós estamos preparados, claro que estamos. Porque essa que é a beleza da doutrina espírita, gente. Pela falta do estudo, o que nós fazemos? Nós matamos os espíritos. O espiritismo matou a morte e o espírita matou os espíritos. Por quê? Porque a gente não quer conversar com o espírito. E por que a gente não quer? Porque eu não estou preparado. Mas você não conversa com sua tia, com a sua avó? Imperfeito do jeito que você é? Não conversa? Então você está preparado. Não. Adolfo, mas e se for o médium que estiver num processo obsessivo? Não, aí é outra conversa. Entendeu? Tudo, gente, é uma questão de quê? De bom senso. E de estudo. Eu acho que o Vitor está trazendo para nós assim, um assunto que eu nunca me importei tanto, e talvez a gente deva estudar mais, e mais mensagens familiares para estar apresentando isso para as nossas famílias. Porque tem coisas que nós não fazemos por falta de estudo. Fala, Vitor Hugo. Nosso tempo está acabando, já acabou, mas fala um pouquinho aí, Vitor Hugo. Quem me inspirou aqui te inspirou também. O que eu ia falar é exatamente isso, O que era usual de Kardec fazer? Estou em dúvida, Às vezes é a primeira vez que alguém está ouvindo falar sobre isso, Às vezes nunca nem ouviu falar sobre evocações, o que é normal, porque no meio espírita a gente não fala. Realmente é uma coisa que a gente acabou esquecendo. Mas a pessoa pensa, nossa, tenho muita saudade de tal pessoa que se foi há um tempo, minha mãe, meu pai, meu irmão, meu filho, enfim, muita vontade de conversar com ele, tem um médio à disposição. Estude. Eu mandei a referência ali para quem quiser estudar ali bem na fonte e depois, tem em outras partes da obra de Kardec também, obviamente,
mas um dos capítulos principais, para quem quer saber mais sobre, é o capítulo 25 do Livro dos Médiuns, intitulado Das Evocações, em que Kardec se debruça sobre o tema, como que se evoca um espírito, o que se deve ter em mente ao evocar um espírito. Então ele fala tudo isso da forma mais natural, né? Porque é algo natural. A gente criou uma superstição em cima, mas o Adolfo deu a dica de ouro aí. Será que eu posso evocar tal pessoa? Pergunta para o anjo da guarda. Pergunta para o anjo da guarda, ele vai saber te informar. Se ele falar, olha, não é o melhor momento de fazer isso agora, tá? Mas se ele falar o contrário, então faça também. Enfim, tá tudo lá, tá na obra, né? Então leiam Kardec, Kardec vai falar sobre isso da forma mais natural possível. Era algo usual para os espíritas, não só para Kardec, para os espíritas do tempo de Kardec, isso acontecia. Reuniões familiares, contato com os espíritos. A revista espírita é recheada de comunicações que Kardec recebia, que as pessoas recebiam em suas casas, conversavam com os espíritos, informações muito úteis. Então, a doutrina se construiu dessa maneira. A gente não pode, de maneira alguma, esquecer dessa ferramenta fundamental, né? Então, é o que o Adolfo disse. O espiritismo trouxe os espíritos à tona e a gente acaba matando eles, né? Esquecendo eles. Então, a gente cria toda uma fantasia ao entorno, né? Então, nossa, ele recebe o espírito. Então, a gente cria esse misticismo. Então, vamos pensar um pouquinho. Rapidinho, a gente percebe o quão infundado é, até porque o próprio Kardec nunca pronunciou isso, né? Então, essa ideia que a gente tirou que não se pode comunicar com os espíritos em casa. Mas todos os médiuns aí que a gente conhece, os grandes médiuns, eles sempre receberam comunicações mediúnicas em casa. Então, aonde mais eles escreviam era em casa. Então, isso, assim, não tem o menor fundamento, pelo menos não em Kardec, né? Kardec nunca falou isso. É um ponto que a gente tem que saber o que Kardec prescreve para nós. A seriedade, o bom senso, a boa intenção, isso é imprescindível, não se pode esquecer. Mas fora isso, Kardec nunca falou, nunca entrou nesse ponto, porque ele sabia o que era necessário, e sempre o que é necessário, a gente sabe disso, está no espírito, na intenção, no pensamento, e não nas coisas materiais. Porque o que tem de diferente da minha casa para um centro espírita? É tijolo do mesmo jeito, é matéria do mesmo jeito. O que importa é a intenção que recheia esse ambiente. Então, se a intenção é má, logo só vai sair coisa ruim dali. Mas se eu tenho uma boa intenção, só bons frutos. A gente sabe disso, né? A árvore não engana, né? A árvore boa nunca dará maus frutos. O próprio Jesus já disse isso. Então, acho que é um ponto, né, Adolfo? E assim, cada vez mais, quanto mais eu estudo Kardec, eu percebo a necessidade de se falar sobre isso. Porque isso foi muito importante e é muito importante para o espiritismo. Mas, infelizmente, o movimento espírita ele acabou se perdendo. Então, eu acho que é o momento da gente ir entrando em contato novamente com isso e levando para as pessoas, porque, assim como eu tinha, né, um grande preconceito com esse quesito, eu acho que é interessante a gente levar e sanar as dúvidas, porque Kardec responde todas elas. Muito bom. Bom, infelizmente, não, gente... enfim, só uma questão assim que eu acho que é interessante, eu achei interessante por isso do questionamento, até foi claro, assimilei, né, a ideia. Já fiz Coen, como você comentou, que a maioria aqui eu acho que já fez Coen. Lá no Luz e Amor voltei a fazer o Coen novamente. As orientações são que você não dê passividade mediúnica em casa, no lar. Até por uma questão de precaução devido à sua passividade, o que possa acontecer, que você possa cair em desequilíbrio, uma questão isso. Mas as orientações até que são feitas nos estudos do Coen é para que não tenha essa passividade, para que não tenha até evocações de espíritos, né? Mas entendi a proposta aí como colocação, é interessante, é nobre, mas as orientações dos Coens de estudos são assim. Para você ver, Roque, como que até os nossos Coens, às vezes, nós temos que repensar algumas coisas. Porque é uma cultura, né? Desculpa, viu, gente? Eu estou abusando da boa vontade de vocês, mas nós já vamos encerrar. Mas é uma cultura que foi instituída, né? O que é pior, foi instituída pelo movimento espírita, né? Por que isso foi instituído? Porque as federativas falam isso, né? Então, assim, qualquer estudo que você for fazer de Coen, você vai encontrar esse tipo de orientação, né? Então, isso acabou, um determinado momento da nossa história, isso acabou acontecendo. Agora, qual que é a orientação que a gente sempre tem que fazer?
Então, se é um médium que nunca estudou mediunidade, gente, ele não pode dar passividade. Ele tem que fazer faculdade primeiro. O que é fazer faculdade? É estudar o que é o espiritismo, é estudar o que é mediunidade. Isso é o primeiro ponto. Então, na verdade, lá no começo, para a pessoa que ainda não estudou mediunidade, então não pode mesmo. Essa é a orientação do próprio Kardec. Né? Agora, se a pessoa já fez Coen, que é o nosso caso, quer dizer, já sabe, já tem noções de mediunidade, por que nós não vamos conversar com os espíritos? Porque isso é uma coisa natural, gente. Né? Então, para esse grupo aqui, cuja a maioria aqui que já estudou, e para quem não estudou Coen, mas que já estuda há um bom tempo a doutrina espírita, nós já sabemos como é que as coisas funcionam. Sabemos que não somos espíritos perfeitos e o que é principal, qual que é o objetivo quando a gente quer conversar com o espírito? Qual que é o objetivo? Se for um objetivo nobre, até o Cosme Márcio usa muito uma frase, fala assim, ó, nobreza educa. Então, se é algo que é nobre, né? Então, qual que é o problema? Nenhum. Agora, se eu ainda não estudei, se eu ainda não sei, então você tem que estudar primeiro, claro, tá? Desculpa, gente, podemos retomar na semana que vem, sem problema algum, tá? Mas eu gostaria, sim, quem tiver oportunidade, a gente dar uma estudada em casa, dar uma lida nesse artigo que o Vitor Hugo compartilhou, tá bom? E Ana Flávia, por favor, encaminha para nós o encerramento. Tá joia. Ó, então é com muito carinho que a gente vai encerrar a nossa reunião, né? E eu vou pedir para o Zé Eduardo fazer a prece final para a gente. Espera aí que eu tive que me deslocar aqui. Vou só retornar para o meu posto. Então vamos, neste momento, com os nossos pensamentos aí em sintonia, com a espiritualidade amiga que nos assiste, nos coordena, agradecer por essa oportunidade de termos refletido um pouco mais sobre os ensinamentos que Kardec nos deixou através da doutrina que ele codificou, junto com os espíritos superiores, que nos trouxeram tantos ensinamentos, e que possamos a cada dia aprender mais e colocar em prática todos esses ensinamentos, e os ensinamentos também que nosso amado Mestre Jesus nos trouxe, que possamos a cada dia aprender mais, colocar em prática esses ensinamentos e nos tornarmos pessoas melhores. Que assim seja.